Você já parou para pensar no que realmente define o caráter de uma pessoa? Será que são os diplomas na parede, o saldo bancário ou aqueles momentos silenciosos quando ninguém está olhando? E se eu te dissesse que presenciei uma situação que mudou completamente minha visão sobre bondade, preconceito e o verdadeiro significado de riqueza? Prepare-se para uma história que vai mexer com cada fibra do seu ser. Era uma tarde de inverno rigoroso em São Paulo, daquelas que cortam a pele como lâminas invisíveis. As ruas do centro da cidade fervilhavam com a pressa cotidiana de milhões de pessoas correndo atrás de seus sonhos, medos e responsabilidades. Entre os arranha-céus que tocavam o céu cinzento, uma Mercedes-Benz preta deslizava pelas avenidas movimentadas, carregando dentro de si não apenas luxo, mas também uma tensão palpável. Roberto Mendonça, empresário de 45 anos, segurava o volante com punhos cerrados, enquanto observava seu filho Miguel, de apenas 8 anos, no banco traseiro. O menino estava visivelmente abatido, os olhos vermelhos de tanto chorar, ainda tremendo pelas consequências de um episódio traumático na escola. Bullying, humilhação, crueldade infantil que deixava marcas invisíveis mas profundas na alma de uma criança. Roberto sentia o coração se despedaçar a cada soluço abafado do filho, questionando-se sobre como o dinheiro e o poder pareciam tão insignificantes diante da dor de quem mais amava. Ei, pessoal, antes de continuarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo e qual foi a história que mais tocou o coração de vocês aqui no nosso canal. Adoro ler cada um dos seus comentários e sentir essa conexão especial que temos juntos. O trânsito estava particularmente intenso naquele dia, forçando Roberto a parar em um semáforo que parecia durar uma eternidade. Foi nesse momento de pausa forçada que seus olhos captaram uma cena que mudaria para sempre a trajetória de suas vidas. Do lado direito da rua, próximo a uma praça pequena e mal cuidada, um menino negro, aparentando ter cerca de 12 anos, estava sentado em um pedaço de papelão rasgado. Seus pés descalços contrastavam cruelmente com o frio cortante da tarde, e suas roupas surradas contavam histórias de lutas silenciosas e dignidade preservada contra todas as adversidades. O que chamou a atenção de Roberto não foi apenas a condição evidente de vulnerabilidade do garoto, mas sim algo muito mais profundo e perturbador. O menino segurava nos braços um cachorro vira-lata ferido, pequeno e trêmulo. Com movimentos delicados e precisos, ele rasgava pedaços de sua própria camiseta, já desgastada, para fazer curativos improvisados no animal machucado. Cada gesto revelava uma compaixão pura, uma bondade instintiva, que transcendia suas próprias necessidades básicas não atendidas. Roberto ficou hipnotizado, observando aquela demonstração silenciosa de humanidade. O menino conversava em sussurros carinhosos com o cachorro ferido, oferecendo palavras de conforto que pareciam brotar de um coração imenso, desproporcional à fragilidade de seu corpo magro. Havia uma luz nos olhos do garoto, uma esperança resiliente que resistia a todas as tempestades da vida, uma dignidade que não podia ser comprada nem vendida. O semáforo mudou para verde, mas Roberto permaneceu parado, completamente absorto naquela lição de humanidade que se desenrolava à sua frente. Os carros atrás começaram a buzinar impacientes, mas ele permaneceu imóvel, sentindo algo profundo se movimentando em seu peito. Miguel também havia notado a cena e, pela primeira vez naquele dia terrível, parou de chorar. "Papai", murmurou Miguel com a voz ainda embargada, "aquele menino está ajudando o cachorro doente." Roberto engoliu em seco, percebendo que seu filho estava sendo testemunha da mesma lição de compaixão que o estava transformando. Decidiu estacionar o carro em uma vaga próxima, movido por um impulso que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Havia algo naquele momento que demandava sua presença, sua atenção total. Quando se aproximaram caminhando, Roberto pôde observar mais detalhes da situação. O menino havia criado um pequeno abrigo improvisado, com caixas de papelão para proteger o cachorro do vento frio. Ao lado dele, havia alguns trocados espalhados em um pires rachado, claramente resultado de pedidos tímidos aos transeuntes apressados. Mas toda aquela pequena quantia parecia ter sido esquecida
diante da urgência de cuidar do animal ferido. Pessoal, se essa história está tocando o coração de vocês tanto quanto tocou o meu, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder nenhuma dessas histórias que nos fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Oi, disse Roberto suavemente, agachando-se próximo ao menino. Posso saber seu nome? O garoto levantou os olhos, revelando um olhar maduro demais para sua idade, mas livre de amargor ou revolta. Havia naqueles olhos castanhos uma profundidade oceânica, como se carregassem histórias de gerações, sonhos adiados, mas jamais abandonados. Eu me chamo David, respondeu com uma voz clara e educada, sem interromper os cuidados com o animal. E esse aqui é o Coragem. Eu encontrei ele machucado esta manhã e estou tentando ajudá-lo a ficar melhor. Roberto sentiu um nó na garganta ao perceber a naturalidade com que David havia batizado o cachorro. Coragem. Que nome mais apropriado para um animal que havia encontrado proteção nos braços de alguém que, paradoxalmente, precisava ser protegido pelo mundo. David, você está aqui sozinho? Perguntou Roberto, tentando manter a voz neutra para não assustar o menino. Não completamente sozinho, respondeu David com um sorriso pequeno, mas genuíno. Tenho o Coragem agora e antes dele, eu tinha outros amigos da rua que cuidavam de mim. A gente se ajuda como pode. Fez uma pausa, olhando diretamente para Roberto. O senhor parece preocupado. Está tudo bem? A pergunta pegou Roberto completamente desprevenido. Ali estava um menino em situação de extrema vulnerabilidade social, demonstrando preocupação genuína com um adulto bem vestido e claramente privilegiado. A inversão de papéis era tão surreal quanto tocante. Miguel, que havia ficado um pouco atrás do pai, deu alguns passos tímidos em direção a Dave. Posso fazer carinho no Coragem? Perguntou com a inocência típica da infância. David sorriu mais amplamente. Claro, mas bem devagarzinho porque ele está machucadinho. Guiou delicadamente a pequena mão de Miguel para acariciar o pelo do animal. Viu? Ele gostou de você. O Coragem é muito bom para reconhecer pessoas com coração bom. Roberto observou a interação entre os dois meninos, sentindo-se profundamente comovido. Ali estava seu filho, que havia passado o dia inteiro devastado pelo comportamento cruel dos colegas de escola, encontrando consolo e aprendendo sobre gentileza com uma criança que tinha todos os motivos do mundo para estar revoltado com a vida, mas escolhia a compaixão. David, disse Roberto cuidadosamente, você gostaria de vir conosco para levar o Coragem a um veterinário? Podemos cuidar dele adequadamente. Os olhos de David brilharam momentaneamente, mas depois se encheram de uma sabedoria triste. Isso é muito gentil da sua parte, senhor. Mas eu não posso deixar meu cantinho aqui. É onde as pessoas me encontram quando precisam de mim, e onde eu encontro comida e, às vezes, um lugar para dormir. Pessoas que precisam de você? Roberto franziu a testa, intrigado. David assentiu com seriedade. Tem a Dona Maria, que vende balas no semáforo ali. Às vezes ela fica doente e eu cuido do ponto dela. E tem o seu João, que é catador de papel. Quando ele bebe demais, eu ajudo ele a chegar em casa seguro. A gente se cuida aqui na rua, sabe? É como uma família diferente. As palavras de David ecoaram no coração de Roberto como um sino tocando em uma catedral silenciosa. Aquele menino que a sociedade havia relegado à invisibilidade havia construído uma rede de cuidado e responsabilidade que muitos adultos privilegiados jamais conseguiriam compreender. Ele não apenas sobrevivia nas ruas, ele prosperava em humanidade, criando laços de solidariedade que transcendiam as circunstâncias. E você, David? Quem cuida de você? A pergunta saiu da boca de Roberto antes que ele pudesse filtrar a emoção em sua voz. David ficou em silêncio por alguns momentos, continuando a acariciar Coragem. Eu cuido de mim mesmo, na maior parte do tempo. Aprendi que quando a gente cuida dos outros, de alguma forma a gente acaba sendo cuidado também. É como se o universo devolvesse a gentileza que a gente espalha. Miguel, que havia ficado quieto ouvindo a conversa, de repente falou: David, você quer ser meu amigo? Eu estava muito triste hoje porque os meninos da minha escola foram maus comigo. Mas vendo você cuidar do Coragem, eu me senti melhor. Você me ensinou que posso ser bondoso mesmo quando as pessoas são más comigo. A simplicidade e a sinceridade da declaração de Miguel
quebraram as barreiras emocionais que Roberto estava tentando manter. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ele percebia que seu filho havia aprendido em 10 minutos com David mais sobre resiliência e compaixão do que anos de educação formal poderiam ensinar. David olhou para Miguel com ternura. Claro que eu quero ser seu amigo. E sabe de uma coisa? Você parece ter um coração muito bom. Os meninos da sua escola provavelmente são maus porque alguém foi mal com eles antes. Mas isso não significa que você tem que ser igual. Você pode escolher ser diferente, ser melhor. Roberto ajoelhou-se no chão frio do concreto, colocando-se na mesma altura dos dois meninos. David, o que você me disse hoje mudou alguma coisa muito importante aqui dentro, disse tocando o peito. Eu gostaria muito de te ajudar. Não de um jeito que te tire da sua vida ou das pessoas que dependem de você, mas de um jeito que te dê mais recursos para cuidar de todo mundo que você ama. David olhou profundamente nos olhos de Roberto, como se estivesse lendo sua alma. O senhor fala sério? Completamente sério, respondeu Roberto. Que tal começarmos levando o Coragem ao veterinário e depois conversamos sobre como podemos trabalhar juntos para cuidar da sua família da rua? O sorriso que iluminou o rosto de David foi como o nascer do sol após a noite mais escura. Era a expressão pura da esperança renascendo, da fé na bondade humana sendo recompensada. Nos dias que se seguiram, Roberto descobriu que David era muito mais do que um menino em situação de rua. Ele havia aprendido a ler sozinho, juntando pedaços de jornais velhos. Sabia fazer contas complexas de cabeça porque ajudava os vendedores ambulantes a conferir troco. Falava com fluência sobre temas que havia aprendido, ouvindo conversas alheias e observando o movimento da cidade. Mais impressionante ainda era sua capacidade natural de liderança e cuidado. David havia criado uma rede informal de apoio entre as pessoas em situação de vulnerabilidade na região. Ele sabia quem estava doente, quem precisava de comida, quem estava passando por momentos particularmente difíceis. Era como um guardião silencioso daquela comunidade invisível aos olhos da sociedade formal. Roberto começou a visitar David diariamente, sempre acompanhado por Miguel. Trouxe comida, cobertores, remédios básicos, mas principalmente trouxe respeito e reconhecimento. Ele aprendeu os nomes de cada pessoa da rede de David, ouviu suas histórias, compreendeu suas necessidades específicas. Coragem, o cachorro ferido, recuperou-se completamente sob os cuidados veterinários que Roberto providenciou. Mas mais do que isso, tornou-se um símbolo da transformação que estava acontecendo. O animal que havia sido salvo pela compaixão de David agora era um elo que conectava dois mundos aparentemente incompatíveis. Gente, estamos chegando ao final dessa história incrível, mas antes de eu contar como tudo se resolveu, quero agradecer cada um de vocês que chegou até aqui. Se vocês estão sentindo a mesma emoção que eu senti ao conhecer essa história, não esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e continuar acompanhando o nosso canal. Vocês fazem parte dessa família que acredita no poder transformador das histórias reais. A transformação de Roberto foi gradual, mas profunda. Ele começou a questionar muitas de suas prioridades e valores. O sucesso financeiro, que sempre havia sido sua métrica principal de realização, começou a dividir espaço com uma nova compreensão sobre propósito e impacto social. David havia se tornado não apenas um projeto filantrópico, mas um professor de vida. Miguel também passou por mudanças significativas. A convivência com David o ensinou sobre gratidão, resiliência e empatia de uma forma que nenhum livro ou aula poderia proporcionar. Ele voltou à escola com uma nova perspectiva sobre bullying e crueldade, tornando-se um defensor ativo de colegas que estavam sendo maltratados. 3 meses após o primeiro encontro, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele criou uma organização não governamental focada em apoiar crianças e adolescentes em situação de rua, mas com uma abordagem completamente diferente da tradicional. Em vez de simplesmente retirar essas crianças da rua, a organização trabalhava para fortalecer suas redes de apoio, fornecer recursos para que pudessem cuidar melhor de si mesmas e de suas comunidades, e criar pontes entre o mundo formal e informal. David tornou-se o consultor principal da organização,
ajudando Roberto a compreender as necessidades reais da população em situação de rua. Ele não foi institucionalizado nem forçado a abandonar sua vida, mas recebeu recursos para transformar sua existência e a de todos ao seu redor. A história se espalhou rapidamente pela cidade. Jornais locais começaram a cobrir o trabalho da organização, destacando a parceria inusitada entre o empresário milionário e o menino de rua que havia se tornado seu mentor moral. Mas Roberto sempre fazia questão de deixar claro quem era o verdadeiro protagonista da narrativa. Davi me ensinou que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Roberto disse em uma entrevista que viralizou nas redes sociais. Ele me mostrou que uma pessoa pode ter muito pouco em termos materiais e ainda assim ser rica em compaixão, sabedoria e capacidade de transformar vidas. Eu pensei que estava ajudando uma criança necessitada, mas descobri que era eu quem mais precisava de ajuda. O impacto da história se estendeu muito além das vidas diretamente envolvidas. Outras empresas começaram a repensar suas estratégias de responsabilidade social. Escolas incorporaram discussões sobre empatia e diversidade social em seus currículos. Famílias inteiras começaram a questionar seus próprios preconceitos e privilégios. David, aos poucos, tornou-se uma voz respeitada em conferências sobre direitos da infância e assistência social. Sua perspectiva única, forjada na experiência real da vulnerabilidade, oferecia insights que acadêmicos e especialistas muitas vezes não conseguiam alcançar. Ele falava com a autoridade de quem havia vivido cada palavra que pronunciava. Coragem, o cachorro que havia sido o catalisador de tudo, tornou-se a mascote oficial da organização. Sua presença em eventos e apresentações servia como um lembrete tangível de que a compaixão pode surgir nos lugares mais inesperados e transformar realidades que pareciam imutáveis. Mas talvez o aspecto mais bonito de toda essa história seja como ela continua se desdobrando. Miguel, agora adolescente, dedica parte de seus fins de semana ao trabalho voluntário na organização. Ele e David mantiveram uma amizade profunda e mutuamente enriquecedora. Roberto frequentemente brinca dizendo que tem 2 filhos agora, cada um ensinando-lhe lições diferentes sobre a vida. A transformação não foi apenas individual, mas sistêmica. A organização criada por Roberto e David inspirou políticas públicas mais humanizadas. O modelo de trabalho desenvolvido por eles foi replicado em outras cidades, sempre com a participação ativa de pessoas que haviam vivido em situação de rua. David nunca perdeu sua essência. Mesmo tendo acesso a recursos que jamais imaginou, manteve-se conectado às suas origens e às pessoas que faziam parte de sua família de rua original. Dona Maria, que vendia balas no semáforo, hoje gerencia um pequeno negócio próprio com o apoio da organização. Seu João, o catador de papel, tornou-se líder de uma cooperativa de reciclagem que oferece trabalho digno para dezenas de pessoas. A história nos ensina que o verdadeiro luxo não está nos bens materiais que acumulamos, mas na capacidade de reconhecer e nutrir a humanidade em cada pessoa que encontramos pelo caminho. Roberto descobriu que sua riqueza financeira só tinha significado real quando usada para amplificar a riqueza humana, que David já possuía em abundância. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história? Ela mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo? Deixem nos comentários qual foi a parte que mais tocou o coração de vocês e contem suas próprias histórias de encontros transformadores. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas especiais que precisam ouvir essa mensagem. Até o próximo vídeo e lembrem-se, a verdadeira riqueza está na nossa capacidade de cuidar uns dos outros. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Roberto sobre o momento exato em que sua vida mudou, ele sempre respondia com os olhos brilhando de emoção. Foi quando percebi que estava olhando para um espelho. David me mostrou quem eu realmente era por dentro, além de todas as máscaras sociais que eu usava. Ele me ensinou que a verdadeira educação vem da experiência de vida, que a sabedoria não tem idade e que o amor pode florescer nos terrenos mais áridos. David, por sua vez, quando questionado sobre o que mais o impressionava em toda essa jornada, respondia com sua característica simplicidade profunda. O que mais me impressiona é como as pessoas se surpreendem quando descobrem que meninos de rua
também sabem amar. Como se a pobreza tirasse da gente a capacidade de sentir, de sonhar, de cuidar. A única coisa que a pobreza tira é oportunidade. O coração continua inteiro, batendo forte, esperando alguém que saiba escutar. A história de Roberto, Miguel e David se tornou muito mais do que um caso isolado de superação. Ela se transformou em um movimento de consciência social que continua inspirando pessoas ao redor do mundo. Prova viva de que encontros verdadeiros podem modificar não apenas trajetórias individuais, mas o próprio tecido social de uma comunidade. E coragem? Bem, coragem continua sendo coragem, lembrando a todos, diariamente, que às vezes precisamos estar quebrados para permitir que alguém nos cure, e que no processo de cura mútua, descobrimos reservas de força e amor que nem sabíamos que existiam dentro de nós. Esta é uma história sobre preconceito vencido pela humanidade, sobre privilégio transformado em responsabilidade, sobre como a verdadeira educação acontece quando saímos de nossa zona de conforto e permitimos que outras perspectivas de vida nos ensinem quem podemos nos tornar quando escolhemos o amor ao invés do medo, a inclusão ao invés da segregação, a compaixão ao invés da indiferença.